Bem-vindos ao Conceito Podcast. Eu sou Sônia Augusta Miranda e hoje estamos dando continuidade ao projeto Autoestima e Empoderamento da Mulher. Nossa convidada de hoje é a enfermeira Kelly Lemos. Muito Bem-vindos ao obrigada. Conceito Podcast. Obrigada, boa noite. E minha parceira de bancada, Ana, ela que é maquiadora, fotógrafa e a nossa editora predileta. Obrigada pela sua Eu que participação. agradeço, Sônia. É sempre ótimo estar aqui com vocês. Este projeto tem o apoio do Paulo Gustavo. Kelly, por que você escolheu a profissão de enfermagem? Ai, eu escolhi assim meio que foi uma surpresa para mim. Na verdade, eu nunca pensei em ser enfermeira. Eu escolhi do nada, mas na verdade depois que veio o amor mesmo. Quando eu comecei a atuar como enfermeira, eu comecei a apaixonar pela profissão. Quando a gente começa a ter o reconhecimento, né, dos pacientes, né, você podendo estar dando aquela ajuda que é preciso, tá dando aquela força. Então, aí eu me apaixonei depois, bem depois. Teve algum processo ou alguém que te motivou à escolha? Na verdade, foi até uma coisa bem bacana, assim, que na época me incentivou. Olha só, foi assim, eu não sei nem te explicar, porque eu fiz um aniversário meu. E um amigo do meu marido me deu uma estatuazinha com uma mulher toda vestida de branco. E aí eu nunca imaginei por que ele estava me dando aquilo de presente. Sabe aquelas que tem já com a profissão? Aham. Só que não estava escrito a profissão, não. Só veio aquela bonequinha de branco. E aí eu guardei aquela bonequinha. Só que aí depois passaram-se, se eu não me engano, um ano, o rapaz que me deu esse presente, ele faleceu. Ah. Ele teve um acidente de trânsito e tal, aí faleceu. E aí eu comecei a ver aquilo e falei assim, gente, eu sou apaixonada, eu já era apaixonada pela área da saúde. Eu queria ser alguma coisa da área da saúde, ou psicóloga ou enfermeira, mas ainda não tinha nada fechado ainda não. Quando ele me deu essa bonequinha, eu falei assim, gente, por que não enfermagem? Né? Então eu decidi, falei assim, bom, vou tentar, né? Não foi uma coisa que eu imaginei que ia ser logo de primeira, né? Porque eu já tinha me formado, concluído o meu ensino médio, né? Que hoje fala ensino médio, e depois eu falei assim, não, vou tentar um vestibular. Se eu passar, bem. E aí eu passei e comecei. E aí eu comecei a me encantar por cada matéria que era dada na faculdade. E eu comecei a me apaixonar. Mas a paixão mesmo veio quando eu entrei para dentro do hospital. Aí eu me apaixonei de verdade. Mas tem muitos desafios, né, nesse tempo. Demais. Cada dia é um desafio diferente, né? Hoje em dia, meu maior desafio é chegar e encontrar a equipe completa de técnicos, né? Todo mundo ali, de enfermeiros, todo mundo com a equipe completa para a gente fazer um bom trabalho. Porque a gente está vivendo uma era pós-pandemia, né? Então tem muita gente que adoeceu psicologicamente nessa época. Então a gente tá vendo isso hoje, muita gente pegando atestado e acaba não conseguindo dar sequência no trabalho, e aí a gente acaba tendo muito déficit de funcionário no setor de trabalho. Isso eu acho que hoje é meu maior desafio é esse. Como é que você lida com a questão dos riscos, né, da sua profissão? Os riscos existem, né? A cada dia a gente se depara com um risco diferente. Tem o risco das doenças respiratórias, né? Que são as tuberculoses, as meningites, que a gente não está vendo aquilo. Às vezes a gente recebe um paciente e nem tem noção que ele tem aquela doença. Só que aí, quando a gente começa a cuidar do paciente, a gente já lê o prontuário, já sabe qual tipo de doença que ele tem, ou ele vai se desenvolvendo ali mesmo, a gente já tem como se precaver usando os EPIs que o hospital oferece, né? Que é máscara, luva, capote. Então, a gente tem que estar com os EPIs. Aí tem as doenças infecto-contagiosas, né? Que às vezes a gente recebe um paciente e a gente, naquela correria, às vezes o paciente já chega para a gente grave, a gente não tem como saber, nem ele fala com a gente qual tipo de doença que ele tem, né? Então, a gente já está correndo risco daí.
sem saber, né, se ele tem um HIV, né, se ele tem uma sífilis, se ele tem uma meningite ou até mesmo a tuberculose. Então, depois, quando a gente já começa a cuidar do paciente, que a gente vai saber que ele tem aquela doença e a gente começa com os cuidados, né, que é usar os EPIs, é luva, é máscara, capote, principalmente quando for realizada a medicação, o banho, a gente tem um certo cuidado com esse tipo de paciente. A maioria deles ficam em isolamento, né? Eles não ficam com todos os outros pacientes. Então, quando o médico passa e já faz o diagnóstico e já coloca no prontuário qual tipo de doença que ele tem, aí já é solicitado um isolamento para aquele paciente. Aí a gente já tem mais cuidado, né? Com esse tipo de paciente, os técnicos, né, que são os que ficam diretamente com eles, né, que fazem as medicações, os banhos. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. É um risco grande que a gente está correndo ali todo dia. Mas quando a gente está ali fazendo algo por amor, que é o meu caso, que hoje eu não atuo enquanto enfermeira assistencial, hoje eu atuo como gerente de um setor. Então, eu gerencio um setor de enfermeiro e técnicos. Então, mas eu já estive desse lado aí, cuidando diretamente do paciente. Então, eu já fui agredida por uma paciente psiquiátrica, porque elas chegam muito agitadas no setor quando a gente vai fazer alguma medicação ou querer fazer algum cuidado nelas e elas não aceitam. Então aí eu já levei um puxão assim e meu braço arranhou, mas assim, é da profissão, eu não vou ficar com raiva disso, mas a gente é um risco também que a gente corre. Agora, deve ter situações, como você acabou de citar aí, que existe conflito, né, entre o enfermeiro e o paciente, né? Porque existe várias formas da pessoa chegar ali alterada, né? Como lidar com essa situação? Na verdade, você tem que ter muita sabedoria para lidar com isso aí. Porque eu sempre coloquei que eu sempre falo com todo mundo que trabalha comigo, gente, a gente precisa olhar, estar e se colocar do lado do outro. Eu me coloco como se fosse um parente meu que estivesse ali precisando. Então, quando chega alguém irritado, não tem paciência, não tem como. Se você for agir da forma que ele está agindo com você, não vai dar certo mesmo, não. Então, eu já lidei com vários tipos de situações que eu tive que reverter, pedir desculpa, às vezes, por algo que eu nem fiz. Mas quando você controla a sua fala, conversa com o paciente pausadamente, explica para ele a situação, você está entendendo o lado dele ali, que ele pode ficar tranquilo, que tudo vai tá dando certo. Eu sou muito de conversar com o paciente e eu coloco muito frases assim que levam conforto. Eu falo muito de Deus para o paciente, que, né, só Deus sabe de todas as coisas, que tudo vai ficar bem. Então é isso, que a gente tem que ter paciência mesmo para tentar reverter aquela situação da melhor forma possível. É porque, né, se a gente agir com um pouco mais de Não adianta. assustado junto com o paciente, vai piorar mais a situação Piora a ainda, situação. piora com a família. Quando chega o paciente que já está num quadro crítico e chega um parente em pânico, é pior. Porque o parente ele não vai conseguir fazer nada com aquele pânico. Eu falo assim, nós que somos enfermeiros, a gente não pode ter dó. É dó, assim, entre aspas. Por quê? Quando você tem muita... eu tenho dó, eu não vou fazer essa medicação que eu tô com dó, que ele já tá chorando de dor. Eu vou, né, puncionar ele, vai sentir mais dor. Não. Você tem que fazer aquilo ali de forma firme e segura e mostrar para o paciente que você está ali com ele, que você vai fazer ele sair daquela situação. Vai confiar totalmente em você. Isso. O que me trouxe mais essa paixão na enfermagem é saber que eu vou estar fazendo a diferença na vida de alguém. Entendeu? Então, se eu estou ali ajudando aquela pessoa e é tão gratificante quando aquela pessoa ela passa daquela fase crítica
e fica bem e te agradece e você, nossa, muito obrigado pelo que você fez, você conversou comigo, você me tranquilizou. Isso para mim é o meu maior prazer na enfermagem. E é ótimo mesmo. Quando É eu uma fiquei ali, satisfação menina, enorme. eu tava em pânico, porque foi tudo assim, urgência, tive descolamento de placenta. Acho que Deus colocou as enfermeiras ali, eu falei assim, meu Deus, elas me passavam É. tanta tranquilidade, conversavam comigo, explicavam as coisas, Uhum. e aquilo foi fazendo com que eu respirasse, que eu tentasse entender um pouco da situação. Mas, nossa, aquilo ali foi primordial para mim. Eu sou muito de explicar muito detalhadamente as coisas para o paciente. Não é simplesmente falar com ele, fica calmo que vai ficar bem. Uhum. Não. Eu já entro no lado religioso. Eu já começo a colocar Deus em primeiro lugar, né? Que Deus sabe de todas as coisas. Se ele está ali naquele momento, é porque Deus quis, mas Deus vai tirar ele dali também. Entendeu? Que é para ele ter fé. E quando a pessoa não tem fé? É difícil. Igual são os pacientes de autoextermínio, né? Que uma vez eu recebi uma paciente, ela tinha tentado tirar a própria vida, mas aí tinha no pescoço dela uma imagem de Nossa Senhora. Quando eu vi aquela imagem de Nossa Senhora no pescoço dela, eu entrei ali. Eu falei, eu tô vendo essa imagem no seu pescoço, parece que você é uma pessoa bem religiosa, que tem fé, né? Tem fé nela, se você está usando, né? Respeito todas as religiões. Eu sou católica, mas se eu estiver conversando com uma pessoa evangélica ou de outra religião, eu vou respeitar da mesma forma. Eu vou conversar de forma geral sobre isso. Então, eu falei com ela, você é tão católica, segue Nossa Senhora, é devota de Nossa Senhora, o que te levou a fazer isso e tal? Aí é a hora que a pessoa começa a desmoronar, né? Ah, que meu marido me largou, ah, meu filho faz isso assim comigo. São N casos que, assim, que muita gente vive fora daquele mundo ali que a gente fica, né, sem entender. Mas aí depois a pessoa foi se acalmando e ela mesma começa, né, a reconhecer né, para que eu fiz aquilo e tal, mas é muito complicado, é difícil. Eu imagino que seja, e também o enfermeiro também tem até uma certa limitação com o paciente, né? Temos. Se tiver uma dor, que o remédio não está conseguindo resolver o problema, o enfermeiro ele não pode fazer nada, né? Olha, a dor mesmo física só é tirada com a medicação, não tem jeito. Como os hospitais, todos os hospitais têm seus protocolos, por exemplo, no hospital onde eu trabalho tem os horários de medicação, né? Então, vamos supor que o horário da medicação daquele paciente está para 10 horas da manhã. Aí eu chego no quarto, 8 horas da manhã. E aí ele fica queixando muito, tô com muita dor, já tomei uma medicação e nada resolveu, porque geralmente faço uma medicação também por volta de 6 horas. Eu passo 8 horas e o paciente ainda está queixando muita dor. Só que sempre na prescrição tem a medicação que tem que ser feita naquele horário e tem o se necessário, uma outra medicação para a dor, se necessário. Então, vamos supor, se o paciente tomou uma dipirona, 6 horas da manhã, aquela dor não resolveu, mas tem uma outra medicação um pouco mais forte, se necessário, o que eu vou fazer? Vou pedir o técnico, ou se ele estiver ocupado, até eu mesmo posso fazer, eu não vejo problema nisso, em pegar aquela medicação que está, se necessário, e fazer naquele paciente. Mas eu preciso explicar para ele que tudo tem um tempo para agir. É. Né? Não é fazer uma medicação em cima de outra medicação, que isso não vai resolver, isso pode piorar. Dependendo da quantidade de medicação, quando elas todas começarem a fazer efeito, pode fazer algum mal para ele, se for fazendo uma em cima da outra. Então, eu acho que todos esses casos é tudo questão de conversar e explicar numa boa que todo paciente, por mais agressivo que ele seja, ele vai entender. Mas existem casos que dependem de uma ação de imediato. Nós temos lá, geralmente, acontece muita intercorrência, né? Que precisa
dessa atuação imediata que você está falando, né? Por exemplo, um paciente que ele está sofrendo uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, está lá na enfermaria. O que que eu faria na hora? Primeira coisa que a gente tem que fazer é acionar o médico da sala de emergência. E nisso, como a enfermaria é na parte superior e a sala de emergência é embaixo, no primeiro piso, a gente aciona o médico, só que a gente começa já com as manobras, que aí junta os enfermeiros, os técnicos, e a gente já começa a fazer as manobras até que o médico chega e resolve mais ou menos esse problema, até que esse paciente ele é encaminhado para a sala de emergência, para, às vezes, na maioria das vezes, precisar de uma intubação, né? Precisar de um procedimento mais invasivo. Como fica a autoestima de um enfermeiro lidando com tantos desafios que muitos podem chegar no final do dia, né, altamente positivo, mas muitos negativos. E eu acredito que por mais que vire e fala assim, os enfermeiros não têm um contato de carinho, de amor, né, não desenvolve, mas desenvolve sim, que tem pessoas que você tem mais afeição, tem pessoas que você cria por pouco tempo, né? Você tem Uhum. aquele prazer de estar ali atendendo, conversando, e de repente você vê que não conseguiu ajudar a resolver o problema daquele paciente. E aí, como é que fica a autoestima dessa pessoa? É, a gente sofreu muito isso na pandemia. Teve dias, que eu achei que eu ia surtar, como todos os meus amigos que trabalhavam lá. Por quê? Na época da pandemia, a gente tinha um óbito a cada hora. Então, você chegava a um ponto de achar que todo mundo ia morrer. Então, você fazia o seu possível e impossível para estar salvando cada um que estivesse ali precisando de você. Mas e você? E eu? Chegou um tempo que eu não conseguia ficar com a máscara o tempo todo. Então, aquilo eu falava, se eu tiver que pegar, eu vou pegar. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus cuida da gente, entendeu? Eu acho que assim, nesse caso de transmissão de doença e o psicológico, Deus acaba cuidando da gente. Então, quando eu chegava em casa, é lógico que é muito importante quando você tem uma profissão dessa, você tem um apoio da família. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito apoiada pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos. E aí, quando eu chegava em casa e desabafava com eles todos os problemas que eu estava passando lá, eu recebia aquele apoio, entendeu? Então, aí eu dormia e no outro dia eu amanhecia pronta para outra. E uma outra coisa que a gente também nunca deve deixar de fazer, cuidar do físico. Fazer uma atividade física, não é só ir para o plantão, voltar do plantão, dormir no outro dia, ir para o plantão de novo, ou então descansar sem fazer nada. Então, eu acho que a atividade física, não só na nossa vida enquanto enfermeira, na vida de todo mundo, é muito importante para o físico e para o emocional. Ajuda muito a você se libertar de vários tipos de medicações só de você estar praticando atividade física. Eu não sei se vocês fazem, mas eu faço muito. Então, quando eu chego na academia, aquela 1 hora, 2 horas que eu estou na academia, eu não lembro de nada externo. Uma terapia. Uhum. Então, você vê que parece que o seu cérebro parece que dá um apagão Aham. Eu sinto a dos mesma coisa. problemas, entendeu? E eu amo fazer musculação, ouvindo uma música, sei lá, qualquer música que eu goste. Depois eu ainda vou, pratico dança. Então, eu chego em casa tão esgotada, o meu sono é tão maravilhoso. Então, assim, é isso que eu acho que todo mundo tem que ter. Principalmente o apoio da família e a atividade física. Eu estou ouvindo você falando tudo isso aí e eu estou lembrando aqui, eu já morei perto do hospital. E toda a vida aí passava aquelas ambulâncias que elas vão até a certa altura, né, habitando, e geralmente perto da minha casa que elas paravam de habitar.
E alguns vizinhos sempre falavam assim, nossa, mas como me incomoda de madrugada, noite adentro, aquelas ambulâncias. E eu sempre falava com a vizinha minha assim, não me incomoda. Se tem uma coisa que não me incomoda, e não me incomoda, é a ambulância apitando nas ruas, eu saio tranquilamente. Eu sempre coloquei que ali dentro daquela ambulância pode ter um amigo, pode ter um parente, pode ter um filho, entendeu? Então, assim, e que quem está ali dentro está precisando de Precisando. socorro, né? E É muitas vezes a gente se irrita com uma coisa que pode ser um da gente. Eu estou vendo você verdade. falando sobre essa questão aí, me fez lembrar isso, sabe? Que Hum, quantas vezes a gente se irrita e por uma coisa que é tão necessária para salvar vidas, né? Questões de É, minuto, questões de segundos, é né? verdade. Tem que ter muita paciência mesmo e tem que ter empatia, né, também. As pessoas, hoje em dia, tanta gente está vivendo tantos problemas que você nem imagina. Às vezes, hoje, as redes sociais mostram tanto uma coisa e quando você vai conhecer, não é nada daquilo. Eu, assim, eu fico tão preocupada, é tanta criança, às vezes, que sofre dentro de um lar, É. né, que, sei lá, eu já fico pensando em tudo isso, entendeu? E eu acho que vocês ficam no dia a dia, né? Ver coisas que a gente não imagina que acontece dentro de um lar, né? Nossa Senhora, eu assim, eu fico impressionada como tem crianças sofrendo. Hoje em dia os pais, eles não estão preparados para poder, a maioria, não estou falando todos, não estou generalizando, mas para cuidar, dar uma educação com tranquilidade. A gente vê muito adolescente tentando acabar com a própria vida. Mas aí você começa a conversar com eles e eles começam a falar dos pais. E aí começa a colocar: ah, eu chego em casa, eu quero conversar com meus pais, eles estão no celular. A minha mãe não me escuta. Então, quando eu vou falar com ela, ela fala que não tem tempo. Uma coisa que nós fizemos lá em casa que deu muito certo, porque todo mundo tem suas redes sociais, todo mundo quer ver, quer postar e tudo. Só que a gente criou um ritmo de que na hora do almoço, não na hora do almoço, quando a gente senta na mesa, seja do café, do almoço, do jantar, não senta com celular. Porque não tem como você fazer as duas coisas. Você conversar, você escutar e você responder alguém no celular. Não tem como, é impossível, é inviável isso. No início foi difícil, porque a gente cria uma dependência de rede social tão grande, porque você quer postar, logo você quer ver se já tem curtida. Então, assim, nós, isso veio muito dos meus filhos. Eu não falo nem por mim, pelo meu marido, não. Pelos meus filhos. Eles começaram a mostrar pra gente isso. Não, mas a gente senta na mesa, vocês dois estão com o celular, nós vamos conversar o quê? Aí, se cada um ficar no celular, Né? e aí o assunto vai ser que horas? Então, a gente usa esse tempo, esse espaço do horário, principalmente o horário. O nosso café da manhã, final de semana, então, dura 2 horas na mesa. E conversa e chega o namorado, é a namorada, e aí a conversa vai prolongando e a gente não vê o tempo passar. E aí vem o horário do almoço. Então, hoje em dia, a gente nem sente falta de celular mais. Então, aí quando alguém distrai e pega o celular, aí todo mundo volta o foco nele. Nossa, mas esse celular tá bom, né? Aí a pessoa fica sem graça. Aí abandona de Aí novo. abandona. Então, hoje a gente faz muito isso em casa e tá dando super certo. Então, no momento do horário do meu almoço, que é muito corrido, e do meu marido também, mas naquele momento é o momento do meu filho falar: olha, na faculdade foi assim, minha filha na escola foi assim, eu tive esse problema, eu tô passando por isso, entendeu? É um cachorrinho que deu um probleminha e a gente vai contar e rir. Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar a cada dia estarmos voltados mais para a família. Por quê? É o apoio que a gente vai ter é na família. Porque os de fora
Eles não estão preocupados com seus problemas, não. Então, quando você se deprime, aí já é um problema seu. Porque aí quando passa o problema mental, né? Que Aí é o já é um problema cansaço, seu. Porque nem todo mundo gosta de pessoas que ficam o tempo todo reclamando. Que, às vezes uma pessoa querendo desabafar com você, ninguém tem paciência. Quem vai ter paciência com você é sua família. Se você não tiver, sua família fica difícil. Então, assim, eu fico muita dó desses adolescentes que se deprimem, que chega lá no hospital, tentativa de autoextermínio, entendeu? E aí é muito triste, é uma situação. Eu recebi uma vez uma adolescente de 15 anos que ela desistiu de viver. Desistiu literalmente. Ela chegou, ela ainda conversava com a gente e tudo, só que aí ela foi evoluindo para um quadro tão grave que ela não quis mais comer. Aí tivemos que passar uma sonda enteral nela, que é a sonda de alimentação, para ver se ela se alimentava, e só assim. Só que aí nunca mais ela falou. Quando eu fui saber a história, ela tinha sofrido um abuso dentro de casa. Só que a mãe, automaticamente, a mãe protegia essa pessoa, entendeu? E aí essa menina foi meio que ficando desgostosa, não quero mais viver, porque se eu viver, eu vou voltar para minha casa, eu vou continuar passando por aquilo que eu estou passando, então não quero mais. Foi muito triste ela se definhando na cama, até o momento que ela veio a óbito. Então é muito triste isso. Eu acho que são experiências que marcam vocês pro resto da vida, né? Muito. A enfermagem tem o ônus e tem o bônus, né? Não adianta, não é só o bom, não, tem muita coisa difícil. Este foi o momento mais marcante na sua carreira? O momento mais marcante para mim foi a pandemia. Foi um momento onde eu vi muitas pessoas vindo a óbito sem eu conseguir fazer nada, porque às vezes era todo mundo de uma vez. Então a gente tentava na correria ajudar aqui, ajudar ali, mas muita gente ao mesmo tempo e tudo muito novo. Sem saber o que fazer? Ué. Eu vou te falar a verdade, em momento nenhum eu tinha medo de pegar o Covid. Nunca tive medo. Eu sabia que eu ia pegar. Entreguei nas mãos de Deus. Falei, Senhor, a minha profissão é essa. Eu estou aqui para isso. Eu escolhi estar aqui para ajudar o próximo, não foi? Não foi esse meu juramento? Então, se eu pegar a Covid e eu não aguentar, porque o Senhor não quis. E eu peguei, olha, as 3 vezes que eu fiz o teste, as 3 vezes eu estava positivo. O resto eu nem fazia mais. Já para lá. Já fui criando imunidade em relação àquilo. Mas foi um momento difícil, até mesmo para os colegas de trabalho, que muita gente não aguentava, pegava testado. Porque eles já estavam sobrecarregados, porque um colega pegou, teve que pegar atestado, não tinha ninguém para colocar no lugar e sobrecarregava aquele que estava bem para trabalhar. Então, hoje a gente ainda está tendo esse reflexo de pós-pandemia. Muitos atestados, eu falo assim, atestados psiquiátricos, né? Funcionários que pegam 90 dias, não conseguem voltar, ainda tem aquele medo, aquela ansiedade. Então, hoje ainda a gente tem esse reflexo ainda. E algo bom, Kelly? Algo bom? Algo que te É marcou. tanta coisa ruim. É tanta coisa ruim, né? Que o bom. O bom mesmo, o bom é quando você consegue. Para mim, minha maior satisfação é ver um paciente indo embora. Quando, nessa época, voltando de novo à pandemia, quando eu via eles, geralmente quando ia embora, né, nessa época, eles ficavam num isolamento, né? Tinha uma clínica, a gente fechava, daqui para lá era Covid, daqui para cá estava aberto. Então, quando eles tinham alta, a gente sentava eles na cadeirinha, enchia eles de balões e escrevia uma plaquinha, eu venci a Covid. E aí, nisso, ele saía
desse isolamento e a gente aplaudia ele e ele ia embora, dando tchau. Coisa mais maravilhosa era essa sensação, né? Hoje em dia, para mim, é ver um paciente, por exemplo, eu tô com uma menina lá que eu conheci ela recentemente, ela sofreu um acidente de moto e ela quase que teve que amputar o pé. O pé dela teve muita perda óssea. A médica teve que fazer um trabalho de mestre no pé dela. Inclusive, quem trabalhou nesse pé dela foi a doutora Rebeca, que eu sou apaixonada com ela, excelente ortopedista. Então, ela falou assim, olha, Kelly, daqui para frente agora vamos ver a evolução, como que vai estar esse pé. E aí eu comecei a ter um contato muito grande com essa menina. Assim, sabe quando você gosta da pessoa? Você bate o olho nela e ela gosta de você, você gosta dela? E aí a gente começou a ter uma interação, nós duas, todo dia eu vou lá, olho o pé dela, e o pé tá cada vez mais bonito. Aí quando foi um dia, eu cheguei lá e perguntei para ela, qual a sua religião? Ah, sou católica. Ah, então tá bom. Vamos fazer uma oração pro seu pé? Para ver, né? Deus vai abençoar, que você vai sair daqui. A menina muito nova e ativa demais. Vamos fazer uma oração. Aí ficou eu, ela e a mãe dela, a gente fez uma oração para ela, entendeu? E aí, daí para cá, o pé dela só melhora. Só bênção. Cada dia que passa, o pé dela tá melhor. E assim, a minha maior felicidade é de vê-la embora andando. Eu já tive uma paciente também, gente, ai, tanto caso, se eu for parar aqui, tanto caso. Eu tive uma paciente, eu era coordenadora na época do setor de ortopedia, né? E aí essa menina chegou lá no pronto-socorro e ela, acho que tinha mais ou menos uns 30 anos essa menina, casada com um filho e tudo. E aí, quando eu estava passando visita, eu encontrei com ela, ela foi me contar. Eu perguntei, o que aconteceu com você e tal? Ah, não sei o que aconteceu comigo. Ela tinha feito uma cirurgia muitos anos atrás de coluna. E aí ela falou que um dia ela estava no supermercado e ela urinou sem sentir. E ela achou estranho aquilo. Aí depois ela estava andando outro dia, ela perdeu o jogo das pernas. Não andou mais. E aí essa menina foi parar lá no hospital. E aí todo dia eu tentando para a gente ver o que os médicos poderiam fazer em relação para ajudar ela e tudo. E eu fui tentando, ajudando. Por fim, graças a Deus, essa menina foi operada de novo e saiu lá. E hoje ela volta no hospital com o filho dela, ela não pode me ver. Que você está aqui ainda? Então, assim, é um prazer tão grande. Eu olho para ela e falo assim, gente, você está andando. E ela ficou sem andar, assim, tipo uns 3 meses. Sem andar. Uma menina nova, bonita, casada, com filho. Aquilo me dava uma tristeza de ver aquela menina sem poder andar. Falei, não, eu não aceitava aquilo. Falei, não, eu não vou aceitar. Eu vou correr atrás, eu vou pedir um, vou pedir outro, até a gente... Eu não posso fazer nada, porque eu não sou médica. Mas o que eu puder fazer enquanto enfermeira aqui nesse hospital, eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Aí consegui um médico que operou ela. Hoje ela, assim, tá perfeitamente bem. Você está falando a questão da fé, né, da religião. Você me fez lembrar uma pessoa que estava passando por um problema muito, muito difícil e sempre que a gente encontrava com ela, estava sempre bem. E aquilo me chamava a atenção, que eu sabia que era uma coisa que estava mexendo com ela, porque era muito ligado a ela. Aí eu virei para ele e falei assim, eu queria entender por que que você consegue manter, né, tão bem. Ela virou para mim e falou comigo assim, eu entreguei o meu problema nas mãos Do Senhor, daquele que verdade. vai resolver o meu problema. E eu confio nele, eu descansei Sim, nele. é isso aí. E isso para mim foi uma lição de vida, É. que sempre quando eu estou passando por algum problema, que eu tenho que pedir, me ajuda, assim, eu peço e descanso. Sim. Eu aprendi isso com essa menina. E ela descansou tanto que ela teve o que ela pediu, ela conseguiu resolver, entendeu? Então, assim, Deus fez o que era melhor para ela. A gente não, eu acho, né? Não, tenho certeza. A gente não é nada sem Deus.
né? E eu coloco isso muito forte na minha vida. Então, às vezes, quando alguém está com um problema muito difícil, acho que não vai ter solução, eu sempre falo, tá nas suas mãos? O que não tá nas nossas mãos, tá nas mãos de Deus. Então, você não vai poder fazer nada. Para que você vai se desesperar, entrar em pânico, se não é você que resolve? É Deus que sabe de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore se assim Ele não permitir, não é isso? Então, por que só que ainda nós somos fracos de fé? Porque qualquer coisinha que acontece na vida da gente, a gente entra em pânico. Eu, pelo menos, sou assim em relação aos meus filhos. Eu sou muito frágil em relação aos meus filhos. Meu filho tirou carteira o ano passado e eu sempre falava com ele, você não vai andar de moto. E eu ando de moto há vários anos. Sempre, nunca caí. Mas eu falava, você não vai andar de moto. Por quê? Além de eu ver muito acidente lá no hospital, é meu filho. Eu não queria ver. Aí, beleza. Quando foi no final do ano, aí eu falei, aí eu ia trocar minha moto. Falei, você quer saber de uma coisa? Não vou trocar minha moto, vou dar a moto para ele. Ele nem acreditou quando eu dei essa moto para ele. Uai, mas você falou que nunca eu ia entrar. Aí eu falei com ele, você agora não, né? Sempre, mas agora, mais do que nunca, você foi entregue nas mãos do Senhor. E eu vou descansar. Porque eu não posso tomar conta da sua vida o tempo todo. Eu não posso tomar conta dos seus passos o tempo todo. Não está nas minhas mãos. Senão eu vou pirar, vou enlouquecer. Como que eu vou dormir se você não chegou em casa ainda? Eu vou viver à base de medicação? Não. Eu não quero isso para minha vida, não. Eu não tomo medicação para dormir. Eu deito e durmo na maior tranquilidade. A maior paz que eu tenho, eu durmo. Porque depois disso eu falei. E hoje em dia, tudo que eu quero que se resolva na minha vida é oração. Eu sou católica, eu rezo o texto toda noite antes de dormir. E toda noite eu coloco todo mundo da minha família, meus filhos, meu marido, os namorados, até os animais. Aí tem alguém lá no hospital. Né? Ué, eu falar agora. Tem alguém igual essa menina mesmo do pé. Eu fiquei tão assim emocionada com o pé dela, coitada, que ela poderia correr o risco de amputar o pé, que eu comecei a colocar ela nas minhas orações. Eu tive um paciente gravíssimo ano passado também, e eu colocava o nome dele todo dia nas minhas orações. Então, sei lá, eu peço mais pelo outro que para mim mesmo. Você sabe que isso é muito bom, né? Tudo que você pede, tudo que você faz de bom para o outro, vem para você. Você não precisa pedir nada. Verdade. Eu não peço nada para mim, para Deus. Peço para o outro que quando vem para mim, eu sei que foi ele que me abençoou. Porque as coisas elas estão evoluindo muito rápido, né? Eu acredito que também, que até na questão da enfermagem, o formato de atender um paciente, eu acredito que mude, né, no decorrer do tempo. Vocês têm treinamento? A gente tem vários tipos de capacitações. Lá tem um setor que já fica próprio para poder fazer esse tipo de treinamentos. Então, a gente vê onde está tendo mais déficit, aí essa pessoa que é responsável já programa, já faz o treinamento que é necessário e para toda a equipe, não é só para uma equipe só não, para todo mundo. Então, a gente está sempre em treinamento. Você já falou aí a questão de, em casa, ter a questão de não ter celular na hora do almoço, sentar com a família. Existe um outro formato que você tem para aliviar o estresse do dia a dia? Você já tem a sua fé, né, seu exercício. O que é que você orienta até seus colegas lá de profissão lá a fazer? Porque realmente é desgastante, né? Além do exercício físico, da atividade física, que eu bato muito na tecla, que eu acho que é o principal, porque quando você está bem com você, com seu corpo, você consegue estar bem com a sua mente. Então, você consegue ter um controle melhor em relação às coisas do dia a dia. Você se amando, você estando bonita, você vai fazer com que os olhos do seu esposo brilhem mais para você. Porque se você não se amar,
Ele não vai te amar também de qualquer jeito, não, né? Porque tem muitas oportunidades lá fora. No meu trabalho, além da atividade física, eu converso muito com as minhas amigas, às vezes elas, não sei, como é que vai ser, o que vai ser de nós e tal. Eu sempre falo, gente, não tem o que fazer, temos que aguardar. Vamos esperar o que vai acontecer, vamos ter fé. Amanhã é outro dia. Não adianta. Tem certas coisas na minha profissão que não adianta, não tem o que fazer. O enfermeiro hoje, além de prestar serviço para os hospitais, essas unidades de saúde que tem, ele também pode prestar serviço particular, né? Sim. Haja visto que muita gente faz para questão de estética, silicone, barriga, face. Vocês podem trabalhar fora o trabalho de vocês ou não? Vocês são exclusivos da instituição que vocês trabalham? Podemos. A gente pode fazer esse serviço, sim, de auxílio. Exemplo, um pós-operatório de silicone, né? A gente pode ir lá, pode fazer um curativo, pode orientar, auxiliar o paciente, com os cuidados do pós-operatório, a gente pode estar, sim, presente nesses casos. Agora eu quero tirar uma dúvida. Eu até imagino por que que seja. Quando tem alguém da família da gente que está hospitalizado e pode ter acompanhante, aí você vai para ali, mas você vai ficar com o acompanhante ali, você está olhando o acompanhante, mas você também tem sono à noite. Aí, de repente, você está dormindo, entra o enfermeiro, tu liga as luzes, tudo na sua cara, bate porta. É um formato de vocês demonstrar, opa, aqui ó, eu dei a medicação, eu olhei o paciente. É boa pergunta. Por quê? Isso acontece muito. Seria maravilhoso se você pudesse dormir a noite inteira no hospital. Você estando como acompanhante e o paciente como paciente. Só que olhando por outro lado, os funcionários da enfermagem, são os que medicam, geralmente são os técnicos de enfermagem, eles precisam estar acendendo essa luz até mesmo para confirmar o paciente, se é ele, o nome do paciente, se está certo, condiz com o paciente, o leito, se condiz com aquele nome. Então, são os certos da enfermagem que a gente fala, que a gente tem que estar olhando para não cometer nenhum tipo de erro. E uma outra coisa também que é muito bom a gente fazer isso, a gente precisa acordar o paciente e o acompanhante. Por quê? Na maioria das vezes que acontece, exemplo, no outro dia, o paciente, o acompanhante acorda e fala, ninguém me medicou, eu não vi ninguém me medicando essa noite. Então, é lógico que nós da enfermagem, a gente tem o nosso respaldo, que é o relatório. A gente tem que relatar tudo que aconteceu no plantão com aquele paciente. Então, para que não haja nenhum tipo de dúvida se você medicou ou não, é bom você mexer com o acompanhante e com o paciente. Seu José, eu vou aplicar no senhor aqui uma medicação, tá bom? Vou aplicar no senhor uma medicação para dor. Seu José, tá na hora do seu antibiótico, viu? Estou fazendo um antibiótico aqui no senhor. Olha, eu vou fazer um procedimento assim agora, tá bom? Então, é bom a gente estar falando para o paciente e para o acompanhante, para que eles saibam que a gente está realizando aquele procedimento nele, para que não aconteça no outro dia deles chegarem e falar que a enfermagem não fez. Então, tem que fazer, infelizmente, tem que ser feito. É chato, mas tem que fazer. Porque muitas vezes vira e fala assim, mas o acompanhante está ali, é para ficar acordado, é para olhar. Mas muitas vezes o acompanhante trabalhou o dia inteiro também. E às vezes trabalhou o dia inteiro, está vindo de uma rotina cansada, mas precisa de ter alguém ali, até por questão assim, de ser filho, ser irmão. Sim, igual tem muita gente que chega e de surpresa, a família não está contando que você vai ficar internado. O paciente está sentindo algo, vai para o hospital. Eu vou só para o hospital, o médico vai me mandar uma medicação, eu vou embora para casa e pronto. Não, muitas vezes o paciente precisa ficar internado. E aí tem muitos pacientes que precisam de um acompanhante. Um idoso acima de 60 anos que precisa desse acompanhante, um adolescente abaixo de 18 anos precisa desse acompanhante, uma criança. Então, a pessoa que está indo ali como acompanhante ficou o dia todo trabalhando. Então, ele não contava que ele iria ter que ainda passar uma noite acordado com aquele paciente.
Então, realmente, tem muita gente que chega cansado mesmo, não estava esperando aquilo acontecer. Eu tenho uma outra situação, a minha mãe uma vez ficou internada e eu acho que ela delirava, porque a gente chegava para fazer visita no CTI e ela falava assim, aconteceu isso e isso essa noite. Eu falava, mãe, para com isso, eles vão parar até de medicar a senhora aqui, que a senhora está falando demais. Aconteceu, eu tenho certeza, mas a gente sabia também que ela estava delirando. Aham. Acontece muito também, né? Acontece muito. Mas aí a gente tem que ver o que é verdade e o que não é, né? E colocar tudo no relatório. Relata isso. Não, eu falo que o nosso respaldo é a caneta. Não adianta eu falar e não escrever, porque aquilo não vai me salvar em nada lá na frente. Exemplo, se algum prontuário evolui para um processo, chegar na frente de um juiz, o que o juiz vai ler é o que aconteceu. Você não vai estar lá para explicar, excelentíssimo, aconteceu isso. Uai, mas você escreveu? Você não escreveu. Então, se você não escreveu, para mim não aconteceu. Então, eu sempre falo, gente, relata tudo, até se o paciente te agredir. Você relata. Você coloca tudo. O paciente aceitou medicação? Não aceitou? Relata que ele não aceitou. O paciente negou o banho? Relata que ele negou o banho. Existe o processo de paciente com enfermeiro dentro de um hospital? Existe. Mas em qual situação? Às vezes, quando eles mesmos se sentem lesados, às vezes nem por grandes situações, não, eles simplesmente acham que não foi feito aquilo, ou que foi tratado de uma maneira que ele não esperava ser tratado, e aí judicializam. Mas o processo não seria contra o hospital? Acaba sendo contra o hospital porque o funcionário está ali dentro, mas o nome do funcionário também É citado. é citado. No dia tal, funcionário tal, né, fez isso e isso, deixou de fazer. Kelly, Entendeu? é uma profissão que vocês ocupam que eu acho que eu não conseguiria. Eu tenho uma dificuldade muito grande com sangue, mas muito grande mesmo. Quando você vê determinado tipo de ferida, Também. não é muito interessante, né? Eu não consigo, não consigo. E vocês estão de parabéns por abraçar essa causa, que eu sei que são poucas pessoas que querem ir para essa área, até mesmo que é uma área ainda não tão bem reconhecida, Não. né? Isso aí não é reconhecido de forma nenhuma, né? E a gente trabalha com tanto amor, mas assim, poderia ser mais reconhecida. Infelizmente não é. E vocês estão ali para tratar os nossos, né? É, Ninguém o sabe amor quem de alguém, né? A o gente amor de trata o alguém. amor de alguém, né? É. Então eu acho que realmente é uma profissão que deveria ser mais valorizada, teria que ter um olhar mais amoroso para a gente, né? Porque a gente deixa os nossos para cuidar dos outros, né? E assim, e a gente faz realmente com amor. Tudo que a gente faz ali, né, com amor, é tentando mesmo salvar aquele paciente. A gente não sabe nem quem é, né? Sabe que ele é amor de alguém, mas a gente é tão incrível, assim. É só quem tá ali que ama que fala. Eu falo isso assim com os olhos assim brilhando, porque quando a gente está numa intercorrência para salvar a vida de um paciente e a gente consegue, nossa, é tão gratificante. Você respira aliviado. Agora, acontece muito também de você tentar, principalmente com criança. Ô, Kelly, o nome desse projeto, ele é o autoestima, né, e empoderamento da mulher. A partir do momento que vocês chegam lá toda arrumada e veste aquele uniforme, que muitas das vezes todo remendado para tudo quanto é lado, alguns chegam a estar até rasgado, não sei se ainda é o caso, né? A autoestima de vocês cai um pouco, né? Olha, eu sou assim, não sei se eu sou diferente, mas eu sempre cheguei no hospital e saí do mesmo jeito. Eu nunca deixei, tipo, a peteca cair, igual eu falo. Muita gente chegava no plantão de manhã, às vezes quando eu trabalhava à noite, perguntava, você tá chegando? Não, eu tava era saindo, e depois de muita intercorrência, uma atrás da outra. Curativos, banhos,
correria para lá e para cá, eu acho assim que você não pode deixar a peteca cair. Porque se você for deixar levar pela correria, você fica descabelada mesmo. Aí vai de você, na vaidade de cada um. Eu sou muito vaidosa, eu não deixo a peteca cair, não. Qual que é uma mensagem que você deixa para quem quer entrar na enfermagem? Olha, a mensagem que eu deixo aqui hoje, para quem tem interesse em entrar nessa área de enfermagem, é que é uma área bem difícil, bem complicada, mas é gratificante quando você tem o retorno do paciente, igual eu sempre falo, para mim o melhor retorno é o reconhecimento, o agradecimento. Ele vai embora e te agradece e você sabe que você fez algo para ele, e muito, né? Porque se for para você entrar pensando só no salário da enfermagem, você pode se decepcionar um pouco, né? Mas é gratificante? É uma profissão maravilhosa? É. E você também pode entrar, você pode fazer uma faculdade de enfermagem, mas você tem várias áreas para você atuar. Você não precisa atuar só no hospital, né? Você pode se especializar em várias outras coisas, igual cuidado de feridas, que é uma área maravilhosa. Eu sinceramente, sou apaixonada em cuidado de ferida, por incrível que pareça. Você acredita? Meu Deus! Essa área eu ainda quero futuramente me especializar nessa área para poder tratar as feridas. Eu sou apaixonada com essa área. Então, é um leque de Bem amplo, opções, é amplo. Então, você não precisa ficar só focada ali no hospital, não. Você pode trabalhar no hospital, mas você pode ter outra especialidade, você pode ser acompanhante de idoso, você pode fazer curativos, pós-operatórios, acompanhar paciente no pós-operatório, várias coisas. Você tendo amor, você faz tudo. Com certeza. O que a gente está falando é sobre essa questão do enfermeiro, né? E a responsabilidade do enfermeiro, ela é praticamente igual à do médico, né? O médico vai detectar o problema, mas o enfermeiro está ali para executar. Se não houver se os dois não andar alinhados, Isso aí. o trabalho do médico não vai ser visto, né? Não vai para frente. O médico atende e ele prescreve. Dali quem faz é o enfermeiro. O enfermeiro cuida, o enfermeiro medica, ele que dá o banho, ele que está nas situações mais difíceis, é ele que sonda todo o problema e leva, na maioria das vezes, para o médico, para ele tomar as condutas necessárias que ele acha, mas quem está ali diretamente ligado com o paciente é o enfermeiro e os técnicos de enfermagem. Então, assim, não tem enfermagem, não tem saúde se não tiver a cumplicidade do médico, do enfermeiro, do técnico, né? Se não tiver essa cumplicidade, não vai para frente, não. Quero te agradecer, te desejar muita sabedoria, né? Muito amor com seus pacientes, que a gente sabe que acima de qualquer problema, de qualquer patologia que a pessoa tenha, se tiver amor, né? Sim, com certeza. Ao lado delas ali, tudo melhora, né? Até uma ferida, eu acho que cicatriza mais rápido, para de doer, né? Você não dói tem com noção. tanta dimensão, Você não né? tem noção o quanto que o cuidado, o amor e a atenção para os pacientes ajuda no tratamento. É uma evolução, assim, do dia para a noite que você percebe. Eu imagino. Como tem enfermeiro com carrancudo, mas tem muitos também que tem a carinha Tem. muito boa, né? Tem. Então, é aquilo que você Infelizmente, falou, tem que a gente tem uma qualquer identidade pessoa, melhor, né? E às vezes aquele que tem a cara fechada, para mim, às vezes para você ele é excelente. Ué. Entendeu? Realmente acontece muito isso, né? É. Muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço, muito obrigada, viu? Foi um prazer, né? Estar aqui falando um pouquinho da minha profissão. Muito obrigada mesmo. Dona Ana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Sônia. Como sempre, foi muito bom. Esse projeto tem o apoio do Paulo Gustavo. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.